Eita, tem gente aí que tá alinhado, né? É, isso aí. João 8,32. Vamos pregar sobre isso. Lá ele lá. João 8,32. Valeu, Paulinho, obrigado. Valeu, meu amigo. Amém? Acompanha comigo aí a leitura, tá bom? João 8, versículo 32, versículo extremamente conhecido e que a gente vai tentar se aprofundar em cima dessa passagem aqui agora. João 8, 32 diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O 33, responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes, tu sereis livres? Cara, a gente vai se aprofundar nesse negócio. Fica aí, vamos continuar lendo. Como dizes, tu sereis livres? Versículo 34. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Jesus está falando para eles assim, ó: vocês estão presos, vocês só não sabem, mas vocês estão presos no pecado. Ora, o servo não fica em casa para sempre. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem seis que sou descendência de Abraão, contudo, procura matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Olha o diálogo deles. Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se fosses filho de Abraão, farias a obra de Abraão. Ele está falando: olha, vocês dizem que são filhos de Abraão, mas vocês não estão fazendo a obra dele. Mas agora procuras matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis a obra de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Aí vem Jesus de novo. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse os vossos pais, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendes a minha linguagem, pois não podeste ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e queres satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso vós não as ouve, porque não são de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Tipo,
Como é que pode você estar falando que nós não somos filhos de Abraão e que nós somos filhos do diabo? Está falando que o nosso pai é o diabo? Está falando que nós somos mentirosos? Bem sabemos que tu tem demônio. Falaram para ele. Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro meu pai e vós me desonras. E não busco a minha glória. A quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. Estão falando, os caras lá atrás que era profeta morreram. E está falando que a gente nunca vai morrer se guardar a tua palavra? Tu tem demônio, cara. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas que morreram? Que te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual dizes que é vosso Deus. Quem me glorifica é o meu Pai, que vocês dizem que é o teu Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso, como vós, mas o conheço e guardo a sua palavra. O negócio está esquentando. Está ficando chapa quente para eles e para Jesus agora. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Agora vai acabar tudo, ó. Diz-lhe, pois, os judeus ainda não têm 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Meu Deus. Então pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se, saiu do templo, passou no meio deles e assim se foi. Jesus o terrível. Cara, Jesus é muito bravo. Ele foi indo e terminou. Tá bom. É tipo assim, você quer que realmente haja escândalo nisso tudo? Eu estou falando que eu fui enviado de Deus, que vocês precisam crer em mim, que vocês precisam crer na verdade, e vocês não estão acreditando, então segura essa aí, eu sou Deus. Foi o que ele falou quando ele disse, eu sou. Essa palavra é de Deus para Moisés. O eu sou te enviou. Aí não, meu irmão. Aí acabou com os judeus naquela época. De que a gente está querendo falar aqui hoje? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu li todo o contexto para a gente poder entender a primícia desse versículo. Para a gente poder sair daqui hoje falando assim, eu sou livre, cara. Eu sou livre. Eu acredito que Deus ele vai conseguir quebrar hoje alguns grilhões. Alguns grilhões mesmo. Algumas situações nossas de aprisionamentos. Vamos ser verdadeiramente livres. Para que o nome do Senhor, ele seja exaltado através da nossa vida. Porque esse é o intuito de nós sermos livres. Quando o povo de Israel, ele foi livre, ou se tornou livre, através do poder de Deus na vida de Moisés, o foco principal, eles estavam se tornando livres para adorar o nome do Senhor no deserto, para que o nome de Deus fosse conhecido. E isso é o que vai acontecer.
os amorreus e os outros eus da vida, vão conhecer o nome de Deus através dos milagres que Deus fez na vida do povo de Israel. E não foram poucos os milagres, porque de cara foram as 10 pragas lançadas sobre o Egito, que o povo já ficou sabendo. Lembra aquele povo que era escravo, que não tinha rei algum, que não tinha senhor algum? Foram livres. E como foi isso? Deus apareceu para Moisés e Moisés começou a realizar um monte de sinais, fazendo o nome de Deus conhecido. Por que Deus quer que você seja livre? Para fazer o nome dele conhecido, para você honrar a ele, para você poder falar, você já vai entender tudinho, para você poder falar lá na frente, olha, foi Deus que fez, foi Deus que fez. Importa que o nome dele seja exaltado e não o nosso. Mas para isso, verdadeiramente precisamos ser livres. E conhecereis a verdade. Já partimos do princípio que para a gente poder conhecer, a gente não tem que conhecer verdades, mas conhecer a verdade. E conhecereis a verdade. Partimos de outro princípio, que para poder conhecer a verdade, não necessita apenas de leitura bíblica, mas precisa de intimidade com a verdade. Porque a verdade, ela não é algo apenas escrito. A verdade tem nome. A verdade tem nome. Se você for estudar, seja história, seja filosofia, seja psicologia, seja sociologia, são tipos de estudo que vão falar sobre a verdade. E vai falar que a verdade ela é subjetiva. E vai falar que existem diversas verdades. O que é verdade para mim, não é verdade para você. E dentro de uma sala de aula, eles conseguem fazer você pensar de tal forma que a verdade é subjetiva. Que não existe uma verdade única. Mas a verdade tem nome. A verdade tem nome. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A verdade, ela tem nome. A verdade, ela tem nome. Eu sou o caminho e a verdade. Eu sou o caminho e a verdade. A verdade tem nome. E a verdade se chama Jesus. O mundo, ele pode nem conhecer esse nome como deveria conhecer. Tanto é que quando alguns vão fazer entrevistas aí fora a respeito da igreja, de Deus e de Jesus, alguns falam bem de Deus, falam mal da igreja e Jesus, eles são apaixonados. Mas eles são apaixonados por alguém que eles não conhecem. Como isso? Porque o que Jesus fez pela humanidade é tão tremendo, que qualquer um que ouve falar sobre Jesus fica apaixonado por ele. Mas eles não sabem que estamos falando da mesma pessoa. Se a gente falar que Jesus entrou no templo, olha como é que eles não conhecem, e se irou com os cambistas que estavam ali dentro e quebrou tudo, eles vão falar que pode ter sido qualquer um. Jesus não. Não, Jesus não. Jesus não ia se irar dessa forma. Não, Jesus é Deus. Jesus é o Senhor. E quando se fala de Deus, vocês já vão me entender. Já vou chegar lá. E quando se fala de Deus,
As pessoas têm um certo receio com Deus, porque, não, cara, Deus ele mandou matar alguns milhares. Deus ele fez algumas coisas que é meio estranho para poder compreendê-lo. Se nós compreendêssemos Deus, nós seríamos deuses. O nosso Senhor, Ele é totalmente poderoso ao ponto de ser praticamente incompreensível. Existe ira em Deus. Acredite, existe ira em Deus. Só que poucos vão saber disso por quê? Porque conhece dele pouco. Conhece dele pouco. Não consegue se aprofundar o suficiente para poder conhecer a verdade. E se não conhece a verdade, não tem libertação completa nisso. A Bíblia vai dizer que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Porque se o ímpio morre, ele vai para o inferno. E sabe o que tem no inferno? Toda ira de Deus. Alguns dizem que o inferno é o que é. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos fazer como uma boa igreja raiz? Repita comigo assim, ó. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O inferno está cheio da ira de Deus. Alguns vão dizer que o inferno é o que é por causa da ausência de Deus. A Bíblia não me diz isso. A Bíblia diz que aonde estivermos, e ele não está falando de crente, aonde estivermos, ali ele vai estar. O problema é como ele está. Alguns vão dizer que o diabo controla o inferno. Não, o diabo ele não controla nada. Nada. Ele não tem poder na terra, nem no céu e nem no inferno, se você estiver em Deus. Se você não der poder para ele, ele não tem poder nenhum. Ele só teve poder de iludir Adão e Eva porque deram esse poder a ele. Eles caíram na lábia. Mas se não cair na lábia do diabo, ele não tem poder nenhum. Mas Deus tem. Quando deu uma oportunidade para Davi escolher como que ele deveria ser punido, e uma das muitas besteiras que Davi fez, eu escolhi palavra agora aqui. Tu viu, né? Davi falou assim: é melhor cair na mão do diabo. Como assim, cara? Porque se cair na mão de Deus, ninguém livra. Ninguém livra, irmão. Porque Deus, Ele é terrível e tremendo. E só conhecendo esse Deus, você vai conhecer a verdade. Vai conhecer a Jesus. Voltando, o inferno ele é o que é, porque está cheio da ira de Deus, e não da ausência dele. Porque o diabo não tem poder ali, gente, acredite. Acredite. Mas qual o problema de não conhecer a Deus? São muitos. Um deles é não ter libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Aqueles homens eram homens sábios, fariseus, alguns saduceus, enfim, que sabiam de onde tinham vindo, que eram filhos de Abraão, mas não conheciam a verdade. Ao ponto de Jesus falar assim, cara, o seu pai é o diabo. Foi Jesus que disse isso. Para os filhos de Abraão, os supostos filhos de Abraão, se vós fosseis filhos de Abraão, vocês me conheceriam e me amariam. Mas o seu pai é o pai da mentira. Em vós só tem mentira. Vocês não me conhecem porque são mentirosos. E quando ele diz isso, eles ficam mais furiosos. Sabe por quê? Porque está catucando na ferida. E já já a gente vai catucar na ferida. Está catucando na ferida, cara. E quando começa a catucar na ferida, a gente começa a se retorcer, porque está falando a verdade para a gente. Então a gente começa a se retorcer e falar assim, ou eu mudo nisso, eu vou sair daqui machucado, chateado e triste. Essa é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Jesus. A gente sabe disso que é Jesus. Mas conhecer a Jesus significa conhecê-lo na totalidade. E não apenas em parte. Em saber que Ele está em todas as coisas. Que independente da situação, independente do que eu vivo, Ele vai continuar sendo Deus. Para sempre, eternamente, amém. E eu vou escolher o meu estilo de vida aqui, de como eu vou viver, e Ele vai ficar tranquilo nisso. Mas isso não quer dizer que você vai estar vivendo a verdade. Porque a verdade liberta. Liberta para quê? Paulo vai dizer que nós somos livres em Cristo. Nós somos livres do pecado, mas nos tornamos escravos de Cristo. Como assim eu sou livre, mas eu sou escravo? Se nós se aprofundarmos um pouco mais na Bíblia, a gente vai perceber que a nossa liberdade, ela não é para fazermos o que nós quisermos, mas para fazer o que Deus quer. Então não sou livre. Então essa é a mentira do diabo. Essa é a mentira do diabo. Por quê? Porque o diabo quer que você não tenha nenhum senhor. Se não é Ele o teu senhor, então não tenha nenhum senhor. Por que eu teria que obedecer a Deus? Eu não posso fazer o que eu desejo fazer? Não tem problema em fazer isso ou fazer isso aqui também? Não há problema algum. O diabo quer que você seja o senhor da sua própria vida. Como dizem por aí os bons coaches, capitão do seu próprio destino. E o pessoal vibra quando ouve isso, porque parece ser legal. Nossa, eu domino sobre isso, sou capitão do meu destino. Só que na verdade, o capitão do nosso destino tem que ser Jesus. Tem que ser Deus. Só que nós temos dificuldade nisso, porque não conhecemos a verdade. E ainda vou mais além. Às vezes, não é nem que nós não conhecemos a verdade, é que nós conhecemos ela em parte. Será porque quando eu chego, você já ouviu esse discurso e fala assim, cara, eu tenho uma dificuldade tremenda de ler a Bíblia. Eu começo a ler, pelo amor de Deus, não fale nada agora. Não se manifeste, não fale que é você, porque eu vou falar mal disso aqui agora. Entendeu?
Então guarde contigo aí. Falei que ia começar a tocar na ferida. Então não se manifeste, entendeu? Aí você pode falar assim, eu sou assim. Não faça isso, por favor. Não faça isso, guarda contigo, tá? Guarda contigo aí, tá bom? Eu não consigo ler a Bíblia, meu Deus, eu não consigo ler, porque quando eu começo a ler, me dá sono. Quando eu começo a ler, eu canso. Quando eu começo a ler, eu não entendo nada. Tu acha mesmo que tem Deus nisso aí? Não tem Deus nisso, querido. Mentira, pastor. Não tem Deus nisso. Nadinha de Deus. O que tem aí é um aprisionamento do diabo. Porque o diabo não quer que você conheça a verdade. Por que não? Porque se tu conhecer a verdade, tu vai ser o quê? Livre. Você vai ser livre, vai ser liberto. Então, quando eu ouço algo desse tipo, e a pessoa às vezes ela fala porque ela não tem maldade nenhuma no coração, mas ela não entende que o que está agindo nela chama-se preguiça, falta de vontade. Porque quando a gente quer alguma coisa, nós nos tornamos obstinados por aquilo, a gente consegue. A gente consegue. Não importa qual seja a nossa idade. Se a gente decidir que vai fazer algo diferente, ou não, vou fazer a faculdade, não, vou me preparar para o trabalho tal, não, eu vou fazer, você vai fazer, pô. Porque não tem nada que te impeça. Então que história é essa que eu não consigo ler a Bíblia? Acredite, gente, em pequenos detalhes aqui vai haver libertação. E o teu conhecimento vai expandir. E quando há conhecimento, automaticamente fica mais difícil de você ser ludibriado com a palavra. Porque algumas pessoas querem ludibriar com a palavra. Mas você sabe o que está escrito. Então não tem como ludibriar. Não tem como fingir, não tem como... Não, olha só, não é isso aí não. Porque você está lendo isso. Você está estudando, você está meditando sobre isso. Ah, mas eu não consigo ler isso daqui. Ah, eu não consigo estudar. Ah, eu não consigo me preparar. Ah, eu tenho dificuldade para ler isso aqui. Eu não trouxe hoje, mas normalmente eu ando com ele no casaco ou no bolso. Fonezinho de ouvido. Bíblia. Dedo. Não precisa. Fonezinho de ouvido. E a Bíblia, a maioria delas você coloca ali em áudio. Vai ouvindo, filho. Vai em paz, segue em paz. E vai ouvindo a palavra. Chegamos em um local lá no Maranhão, quando nós fomos, que o pessoal não tem Bíblia, também não sabia ler. E levaram para eles tipo um pendrive com barra, radinho, enfim, alguma coisa desse tipo. E o que tinha naquele pendrive? A Bíblia falada. Acabou, pô. Está resolvido. Força de vontade. Força de vontade. Um frio desse, o que a gente vai parar para fazer? Sentado no sofá, alguma coisa quente, uma sopa, uma canja, um chocolate, sei lá, tem gente que não gosta de chocolate quente, eu gosto. Mas enfim, alguma coisa bem quentinha, um filme, um documentário, V1, V2, V3, V4, V5, vê outro, muda de novo e tal. Tem tempo. Tem ou não tem tempo? Só que a gente fica deixando o diabo nos aprisionar. Para isso aqui não tem tempo, cara. É aprisionamento. Ah, eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar de falar palavrão, eu não consigo... Sei lá, o que você pode estar imaginando aí? Força de vontade. Conhece a palavra, leia.
E você vai ver que isso vai começar a te alimentar e você vai se ver livre. Totalmente liberto. Totalmente liberto. Eu já falei aqui o quanto que, quando eu era mais novo, o quanto que eu xingava. E como eu falava palavrão. Mas Deus entrou na minha vida e me mudou. Me transformou e não me transformou em parte. Me transformou na totalidade. Mas não simplesmente porque, não, mas Deus faz a obra. Você precisa buscar isso, querido. E você começa a deixar as coisas de lado. Existem coisas que não precisava ser falado para deixar de lado porque faz mal. E ponto. Porque faz mal. Mas precisa de força de vontade. Você precisa se agarrar na Bíblia e você pegar ela e ela ser totalmente tua, ao ponto de eu não vou abandonar isso aqui. E ser literalmente a sua Bíblia, o seu porto seguro. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas para isso, você precisa ler isso aqui de ponta a ponta. Estudando ela, capítulo por capítulo, versículo por versículo, que você vai passar a conhecer de fato quem é Jesus, quem é Deus, quem é a igreja, quem são os profetas. E aí a gente para de repetir algumas coisas que a gente ouviu do púlpito. A gente simplesmente para de se tornar ou de ser um papagaio. Porque nós lemos, nós aprendemos. Não é uma mera repetição. Mas eu preciso mergulhar nisso. E aí você vai ver que você é capaz de muitas coisas. Eu lembro que quando eu me converti, isso aconteceu quando eu me converti. Eu vi que eu era inteligente. Eu não falo isso por arrogância, não. Porque eu me achava um idiota e burro. Incapaz de fazer algumas coisas. Incapaz sequer de ter uma família. Eu me via dessa forma. Só que quando eu me converti, eu vi que eu era inteligente, cara. E que a venda dos meus olhos, ela caíram. E aí eu olhei para trás e eu vi por que eu fiquei reprovado. Por que eu fiquei reprovado no 6º ano? Por que eu fiquei reprovado no 8º ano? Que na verdade seria o 7º e o 9º. Eu não fiquei reprovado. Eu fiquei reprovado por falta. Eu lembrando das minhas provas, falava, mas eu ia bem nas aulas, cara. Eu só tirava nota boa. Por que eu ficava reprovado por falta? Porque eu era incompetente. Eu não ia para o colégio, eu matava a aula. Então eu repeti o ano. E depois de novo. E de repente, eu me vi terminando o ensino médio e fazendo faculdade. E quando eu fui estudar na faculdade, conhecereis a verdade vos libertará, eu vi que eu era inteligente. Porque o professor falava, eu não precisava ler nada, eu já sabia o que era e eu respondia, acabou. Eu ia trabalhar e pergunta com questões de... Prova com 2 questões, escolhe uma e responde. Só que as questões eram gigantes para responder. Prova de história. Eu chegava lá, olhava uma e respondia. A maioria das vezes que eu estudava em casa, eu estudava porque eu estava estudando com a minha esposa. Porque a gente fazia faculdade junto. E ela estava ali se preparando, ficava nervosa com muita coisa e me deixava nervoso também. E aí eu lia com ela. Mas acredite, eu não precisava nada disso de verdade. Eu vi que eu tinha uma facilidade de ler e entender, ler e aprender rápido. Muito rápido.
Só que eu não conseguia ver isso lá atrás, porque tinha uma venda nos meus olhos. Com 1 ano na igreja, o pastor viu o seguinte: cara, tu vai dar a escola dominical. Eu estava dando escola dominical na igreja. 1 ano de convertido. Mas é porque eu pegava tudo e comia aquilo, e lia. É possível mudar de vida completamente no Senhor, cara. E eu não estou te falando de você ficar extremamente rico, porque você também pode. Mas eu estou falando de dentro para fora. Você se tornar uma outra pessoa. Uma outra pessoa. Encontrando com meus amigos de infância, um deles falou assim: pô, cara, fiquei sabendo que tu é pastor e professor, cara. Eu falei: pô, eu sou assim, cara, todo animado, né? Como se ele fosse me elogiar. Ele: cara, pastor tu pode até ser, mas professor tu não é não, cara. Eu te conheci, cara. Eu te conheci quando tu era garoto, pelo amor de Deus, professor tu não é. Queria nada, filho. Mas Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha vida. Não há um tempo que eu me converti, que eu me vi longe do Senhor. Não há esse tempo. E nem vai existir, cara. Em nome de Jesus. Não há esse tempo. Isso é possível. Isso é possível. Você partir da onde você está e avançar profundamente para uma mudança de dentro para fora em você mesmo. Isso é possível. Você conhecer a verdade, que é Jesus, e ser livre, ser liberto, totalmente liberto. Aí eu me vejo estudando, me preparando, dando aula em preparatório. Cara, nunca que eu imaginaria isso. Como professor, não, cara. Pô, a ponto de poder ensinar, de parar com uma turma. Totalmente seguro. Isso é Deus, cara. Eu não era assim. O único livro que eu tinha lido na minha vida foram 2. Eu falo isso até na sala de aula. Foi O Menino do Dedo Verde. Isso é livro didático de colégio. E eu acho que o outro era O Menino Jesus, que contava alguns milagres que Jesus fez quando era criança. Isso está lá no apócrifo de Tomé. Isso está lá no apócrifo de Tomé. Mas enfim, eu li esse livro. Quando eu me converti, mano, eu não parei de ler. Valeu, Paulinho, obrigado. Eu não parei de ler. E lia. Trabalhando com o carro, um ponto no ouvido direito do fone, ouvindo palavra. A maioria das vezes eu estou ouvindo palavra ou livros. A maioria das vezes não é nem louvor. É palavra e livro, é estudo e livro. É possível tu mudar a tua vida completamente. Eu estou falando de mim, mas de repente dentro de você tem coisas que estão relacionado à conquista, que você parece que isso nunca vai acontecer. O emprego, ou o trabalho, ou a empresa, ou um negócio para abrir, ou família, ou mudança comportamental dentro de casa, ou relacionamento, ou casamento, ou seus filhos, ou seus pais, enfim, tem diversas coisas aí que é possível mudar se verdadeiramente você conhecer a Cristo. Verdadeiramente. Para eu poder terminar, 2 coisas. Um amigo chegou para mim na primeira igreja que eu congreguei, que eu aceitei Jesus.
Ele chegou para mim e falou assim: evangelista Wagner, você pode orar? Porque eu acabei de ser roubado, levaram o meu carro agora, e eu queria que o senhor orasse. Aí eu pensei aqui, eu vou orar pelo quê? Para matar os caras? Eu vou orar pelo quê? Aí eu fui e orei. Vamos orar, meu irmão. Eu fui e orei: Senhor, abençoa os teus filhos agora onde eles estão. Esses meninos que roubaram o carro do teu filho, Senhor, abençoa eles. Dê a eles uma oportunidade de vida. Mostra para eles que tu és Deus, Senhor. Tira eles desse lugar, mas abençoa os teus filhos. Ele não entendeu nada. Tem uma parada que eu escrevi que eu conto essa história. Esses dias eu passei por isso. Foi ou não foi, Marcinho? Lá no Eliseu. A situação que eu tenho vivenciado com o meu carro. Vamos orar pelo pastor Vai. E vai o Eliseu, eu revoltado no carro. Irado, o Márcio dirigindo na ponte Rio-Niterói e só notícia ao contrário chegando. E eu revoltado no carro, cara. Doido para liberar um monte de palavra de maldição, mas o Espírito Santo não deixava. E quando eu chego lá no pastor Eliseu, lá na IOT São Gonçalo, e Eliseu, vamos orar pelo pastor. Ele não sabia das coisas, mas ele perguntou sobre o carro. Eu falei: não, o carro ainda não chegou. Vamos orar pelo pastor. Falei: vamos orar, né? Aí vai ele orar. Deus abençoe teus filhos, Senhor, nessa empresa, porque eles não são culpados. Doido para falar: Deus amaldiçoa, mata todo mundo. Tô brincando. O Eliseu abençoando todo mundo, eles não são culpados. E comigo eles não são culpados o quê, cara? Tá maluco? Já tem 6 meses com o meu carro, eles não são culpados, Eliseu. Ai, meu Deus. Quando acabou ali, gente, o rapaz me ligou e deu a boa notícia do carro. Ele falou primeiro a respeito de sábado, de sexta, né? Não, sexta já era, de sábado. Eu creio que ele me deu a notícia de segunda ou terça-feira o meu carro vai estar aqui. Graças a Deus. Aí o pastor Márcio falou: pô, a oração do Eliseu é forte, hein, cara? Não, cara, é só você tirar o seu eu e deixar Deus agir. Aí a gente não entende nada, porque a gente está dentro do problema. Uma coisa é a Jaqueline chegar aqui e pedir para orar por ela. Outra coisa sou eu orando dentro do meu problema. Muito coração, muita alma. E aí você não consegue deixar Deus agir. Mas isso é libertação. É libertação. Porque quando você conhece Jesus, Ele muda tudo. Ele muda tudo, irmão. Porque você sabe que não é o carro que vai te sustentar, não é nem o trabalho, não é nada, é Deus. É Deus. Do jeito que Ele quiser, é o Senhor. É o Senhor. Tem dia, mano, que a gente está recebendo cesta básica, mas tem dia que tu tá dando. É isso, pô. Houve um tempo de receber, mas vem tempo de tu ofertar muito. Isso tudo fica acreditado diante de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em tudo. Em tudo. Eu vi Deus mudando aqui dentro. E eu me vendo como uma pessoa inteligente. Cara, eu sou inteligente, cara. Eu sou inteligente. Eu lembro, e eu termino agora,
de uma prova que eu fui fazer de ensino médio. Eu fui fazer sem estudar o negócio. E eu acertei tudo. Na verdade, fiquei reprovado em inglês. E biologia. Nunca tinha visto aquilo na minha vida, por isso que eu fiquei reprovado. Mas o restante acertei tudo lá em cima. Mas é porque Deus me libertou. Não era porque, eu sabia, mas eu estava escravo do pecado. Escravo. Aí você fala, pastor, mas eu já aceitei Jesus. Mas quantas coisas que você não deixou ainda ser livre? Quantas foram as coisas que você não deixou ser livre ainda? Quantas coisas que você não está acreditando ainda? Que você não está crendo que Deus ele pode fazer? Mete as caras, cai para dentro e faz, Deus ele vai te abençoar. Eu já preguei isso aqui antes. O máximo que pode acontecer é não acontecer. É o que você vai fazer? Vai fazer de novo, Depois de novo, e de novo, e de novo. Funciona assim. Vamos orar? Vamos ficar de pé e vamos orar? Deixa eu orar pela sua vida, mais uma vez. E se tem alguma coisa aí para ser livre, para ser liberto, pede a Deus agora assim, Senhor, me faça conhecer a verdade. Me faça conhecer a verdade, Deus. Me faça entender sobre isso aqui. Sobre essas coisas que até ontem eu não entendia. Pode anotar o que eu vou falar. Tu começa a ler a Bíblia hoje. Daqui um ano, você está irreconhecível em relação à Bíblia. Tu está irreconhecível. Tu vai estar falando de coisas que muita gente com 10, 15 anos não sabe. Por quê? Porque tu está lendo. Você está estudando. Começa a se preparar para um concurso público hoje. Em um ano, você está aprovado em alguma coisa. Eu já falei sobre isso para vocês. Daqui a 2 anos, você está aprovado em umas paradas mais sinistras. Daqui a 3 anos, tu está irreconhecível. Tu está irreconhecível. Mas quantas foram as coisas que você realmente creu? Que realmente você acreditou? Eu pensava, será que eu consigo isso? Será que eu posso? Olha só, será que eu posso? Por que eu não poderia? Por que você não poderia? Hoje é dia de ser livre. Hoje é dia de conquistar no Senhor os teus sonhos e projetos. O diabo ele tem enganado até aqui, mas chega. Acabou, Parte para cima disso aí, vai dar certo, irmão. Vai dar certo. Vai dar certo, pastor? Vai dar certo, cara. Parte para cima. Mas creia em Deus. Creia em Deus e seja livre. Vamos adorar?